A única corrida que vale a pena vencer. Meu pai era corredor. Todos os dias ele acordava antes do sol nascer e eu ouvia a porta da frente bater no batente enquanto ele saía sorrateiramente para correr pela cidade. Ele nunca sussurrava um adeus, nem beijava nossas testas enquanto dormíamos. Ele simplesmente sumia quando a casa começava a despertar. Minha mãe preparava o café da manhã, nos levava para a escola e, fielmente, cuidava de nós durante o dia. Meu pai ia direto da corrida para o seu trabalho de escritório, bem comum. Ele só voltava quando meu irmão e eu já estávamos de volta, em segurança, com nossos pijamas quentinhos e prontos para dar boa noite. Olhando para trás, consigo entender a correria de um pai trabalhador. Mas me pergunto se aqueles poucos momentos antes do dia começar não teriam sido melhor aproveitados em casa, em vez de sozinhos, com nada além de shorts de ginástica, tênis e o nascer do sol como companhia. Todas as minhas lembranças felizes desse homem nasceram dos fins de semana. É claro que ele também realizava seu ritual da madrugada nesses dias de descanso. Mas entre isso e as tarefas esporádicas de pai em casa, ele era todo nosso. Francis, o que você está fazendo aqui dentro num dia como hoje? Ele perguntou numa tarde de sábado, logo depois do meu 14º aniversário. Preciso estudar, tenho uma prova de química amanhã, expliquei, virando-me para ver sua cabeça espiando por uma fresta na porta. Ah, você é um garoto esperto, vai se sair muito bem, disse ele, sem ter ideia se era verdade. Escuta, eu e o Derek vamos sair para correr, o tempo está perfeito, não está muito quente, uma brisa fresca e agradável, acho que seu irmão pode bater o recorde pessoal dele no circuito do parque. Por que você não vem com a gente? Você pode cronometrar, nem precisa correr. O que acha, filho? Adoraria, pai, menti. Mas esta é muito importante. Se eu me sair bem, posso entrar no programa de verão, e isso vai me ajudar muito com as inscrições para a faculdade daqui a alguns anos. Ah, certo. As aulas extras de ciências. Entendi. Bom, se você mudar de ideia, vai ser um ótimo dia. Estou sentindo isso na ponta dos pés, disse ele, apressando-se de volta para o corredor e descendo as escadas, saltitando na ponta dos pés o tempo todo. Virando-me para a janela do quarto e olhando para fora, espiei meu pai e Derek. Eles estavam brincando de luta e correndo pela entrada da garagem. Foi naquele momento que eu entendi. Se não envolvesse corrida, meu pai simplesmente não se interessava. O caminho para o coração dele era através da paixão, algo que, apesar de suas notas mais baixas, meu irmão havia descoberto muito mais rápido do que eu. A conversa durante o jantar daquela noite transcorreu como esperado. Você devia ter visto ele, Betty. O menino estava voando hoje. Completou a volta inteira 5 minutos mais rápido do que da última vez. Toma, filho, pega mais uma fatia de torta. Você merece, tem que manter essa energia. Minha mãe fez o que sempre fazia diante da obsessão entusiasmada do meu pai. Ela sorriu e cedeu, demonstrando apoio cego. Isso é ótimo, Derek, disse ela. Você deve se orgulhar de si mesmo. Parabéns. Meu irmão praticamente começou a brilhar de orgulho com os elogios deles. Juro que ele cresceu uns 2 centímetros naquele dia. E como foi seu dia, Francis? Conseguiu terminar os estudos? Meu pai perguntou, percebendo de repente que não me cumprimentava desde que chegaram em casa. Eu sempre conseguia ver os momentos exatos em que ele se lembrava da minha existência. Sim, li todos os capítulos e até alguns adiantes, só por precaução. Você sabia que a superfície... Ótimo, 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 disse ele. Me avise como foi a prova. Vocês dois precisam manter as notas altas. Por mais que eu desejasse que a corrida pagasse as contas, vocês dois também precisam ganhar a vida. Ganhar a maratona da cidade vai pagar algumas contas, né, pai? Gritou Derek com a boca cheia de comida. Com certeza, meu rapaz, $5.000 é como se já estivessem no meu bolso. Pai, você acha mesmo que vai ganhar? Perguntei, tentando demonstrar interesse genuíno. Milhares de pessoas participam, algumas delas profissionais. Claro, não se preocupe, rapaz, eu venho treinando para isso há anos, conheço cada rachadura desse asfalto, é certeza, você vai ver. As semanas que antecederam a maratona do meu pai passaram com uma atenção crescente para o evento. Acordei várias vezes com ele saindo de casa ainda mais cedo do que o habitual. E quando voltava à noite, mal tinha energia ou atenção para nos dar o seu habitual boa noite. Muitas vezes, estava com a cabeça enfiada na inscrição do dia, acompanhando outros competidores e vasculhando mapas do percurso.
Para meu grande alívio, Derek não se enquadrava nos requisitos de idade. Caso contrário, nossa casa teria sido completamente dominada pelo espetáculo iminente. Passei nos meus exames com ótimos resultados. Meu boletim foi pregado na geladeira. Rapidamente foi engolido por panfletos de futuras corridas. Quando o grande dia chegou, eu estava genuinamente empolgado. Ganhar ou perder, quando voltássemos para casa, finalmente teria acabado. Minha esperança era que meu pai voltasse ao seu nível normal de fanatismo pela corrida e que eu pudesse ter algum tipo de conversa normal com ele. Mesmo assim, meus pés relutavam em arrastar meu corpo até o carro e depois através da multidão até a beira da estrada, bem perto da linha de chegada. Eu mal havia visto meu pai a manhã toda. Todos seus preparativos me impediram até mesmo de lhe desejar boa sorte. Eu conseguia vê-lo nas telas, no entanto, já que ele havia chegado tão cedo que estava largando na frente do pelotão. Acomodei-me, sentando-me na calçada e puxando meu boné para proteger do sol de verão, obrigado a esperar as horas que levaria para ele cruzar a linha de chegada. Passei boa parte desse tempo estudando o asfalto, tentando entender como alguém conseguia memorizar cada rachadura na calçada. Finalmente, meu irmão super entusiasmado e minha mãe passiva me chamaram a atenção. Os tapinhas rápidos nos ombros e os afagos nos cabelos atraíram meu olhar às telas, onde vi meu pai avançando com determinação e ainda confortavelmente na frente depois de várias horas. Senti uma estranha onda de orgulho, ele estava realmente conseguindo. O resto da corrida prendeu minha atenção muito mais facilmente. As passadas firmes do meu pai pareciam não vacilar e ele se manteve à frente de todos os concorrentes ao primeiro lugar. Todas aquelas manhãs começaram a fazer mais sentido para mim. Seu treinamento tinha sido muito mais intenso e produtivo do que eu jamais imaginara. Parecia que o que eu considerava um hobby de um homem de meia-idade era, na verdade, o treinamento de um atleta talentoso. Me vi de pé, fixo na tela, quando ele se aproximou das últimas ruas. Havia 2 outros corredores disputando posição logo atrás dele, ambos com uma aparência muito mais exausta do que meu pai, que agia como se tivesse apenas corrido até as lojas em vez de atravessar metade da cidade. Quando o avistei com os meus próprios olhos, apenas um contorno tênue no final da longa rua principal, me vi torcendo por ele. Quando os 3 líderes começaram a disparar na reta final, notei que um deles começou a cambalear. Ele era bem mais jovem que meu pai, de pele clara, e estava apenas alguns metros atrás. O sol de verão batendo no pescoço dele devia ser uma tortura para a pele dele. Suas pernas começaram a fraquejar e a oscilar em ângulos estranhos, depois a fraquejar, quase o derrubando no chão. Faltando apenas alguns minutos para o fim da prova, ele parecia que ia desmaiar e não conseguiria terminar. Gritos e suspiros da multidão ecoaram quando o pobre homem desabou contra a barreira. Meu pai, que já olhava constantemente por trás dos ombros para verificar a aproximação deles, o avistou rapidamente. Seus passos diminuíram, seus olhos se fixaram no homem e, sem pensar 2 vezes, ele se virou. Meu pai, para quem correr era tudo, um homem que colocava seu esporte acima do sono, da vida e da família todos os dias, em uma decisão repentina, desistiu da vitória. Minha mãe engasgou, meu irmão soltou um não audível e eu o observei boquiaberto. Meu pai correu até o homem, colocou o braço do competidor debilitado sobre o ombro e o arrastou quase que instantaneamente em direção à linha de chegada. O terceiro homem já havia vencido a maratona, outros os ultrapassavam constantemente, e mesmo assim meu pai heroicamente ajudou aquele outro pobre coitado a completar a prova. Ele ajudou aquele competidor a realizar seu sonho às custas do seu próprio. A multidão foi à loucura por ele. Gravações daquele momento foram reproduzidas várias vezes online nos anos seguintes, e ele foi recebido em casa pela minha família como o pilar de tudo que um bom homem deveria ser. No entanto, eu não conseguia pensar na época, se ele foi capaz de abrir mão daquele momento de glória por um estranho, por que não poderia abrir mão de uma única manhã de treinamento para tomar café da manhã com o filho? Por que não poderia ter ficado calado por 5 minutos para que eu pudesse compartilhar um dos meus interesses? Por que não poderia ter me amado, que encontrava realização na ciência em vez das provas de atletismo, tanto quanto a um corredor como eu, um homem que ele não conhecia de nada? Sinto a culpa por esses pensamentos egoístas, mas não me culpo. Não é errado querer ser amado por meu pai, da mesma forma que alguém gasta tênis regularmente. Sou um homem adulto agora, mas ainda me pego esperando que ele me olhe da mesma forma que olhou para aquele homem. Mantenho a esperança. Um dia isso aconteça.